tentáculos do PCC no resort da família de Toffoli, no Paraná. Acusação séria na manchete, viu? Silvano Gerstel, pronunciar isso, né? Gerstel, deve ser assim. Era o braço direito de João Mansur, fundador e CEO da REAG, nos tempos áureos da empresa. Desde agosto deste ano, é investigado por sua participação em fundos de investimento criados pela REAG para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro advindo de atividades criminosas do primeiro comando da capital, o famoso PCC. Em setembro de 21, dois fundos administrados pela REAG e representados pelo Silvano, Arlin e Leal, compraram a parte da participação dos familiares de Toffoli no resort Taiaiá. Por essa fatia, os dois fundos pagaram 20 milhões de reais, narram o repórter Luiz Vassalo e colegas no jornal O Estado de São Paulo. A coluna confirmou as informações em documentos da Junta Comercial do Paraná e da CVM. Frente pro Master é a mesma que enterrou a Lava Jato. Aí, esse vídeo aqui é rápido. Não quero que o vídeo hoje fique muito longo. E vai passar um pouquinho de uma hora. Mas olha aqui, isso aqui é rápido, é um minutinho. Foi uma frente liderada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal que enterrou aquela que era considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. E hoje é uma frente também formada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal, que parece atuar para enterrar aquela que já é apontada como a maior fraude bancária da história do Brasil, o caso do Banco Master. Na Lava Jato, a estratégia foi buscar nulidades processuais para frear investigações e anular condenações. Agora o movimento se repete, mas com algumas diferenças. Lá, o alvo principal era o sistema judicial de primeira instância. Hoje, os alvos são a Polícia Federal e o Banco Central. Mas tem mais uma diferença ainda muito crucial e importante nesse processo todo. Na Lava Jato, não havia, como há hoje, parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham recebido direta ou indiretamente milhões de reais dos investigados. Agora há. Agora tem, né? Delegados da PF avaliam decisões de Toffoli como atípicas e afrontam suas prerrogativas. Toffoli conseguiu o fato de desagradar a PF. Os delegados da PF reagiram oficialmente ao cenário de caráter manifestamente atípico, criado pela condução heterodoxa do Toffoli. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a DPF, está lançando uma nota pública de caráter crítico ao ministro do Supremo, além com uma série de decisões que não seguem a prática consolidada do ordenamento jurídico brasileiro para atuação conjunta entre PF e Supremo. Só agora que a PF está chateada, né? Só agora a heterodoxia do Supremo começou a incomodar. Só agora. Só agora. Aí vem a Ana Flor também chorar, né? Falar da PF chateada. O ministro Dias Toffoli é o juiz do caso, ele está tentando acompanhar para e passo as investigações. É um caso cheio de novidades, excentricidades. E aí, o que muita gente vê, e não é só a Polícia Federal, mas dentro do Ministério Público também, há um receio pelas decisões, no mundo jurídico também, é que a Polícia Federal virou o problema dessa investigação. Assim como há poucas semanas, o Banco Central havia virado um problema na visão do Tribunal de Contas da União. Quando as instituições que precisam fazer a investigação ou precisam fazer, enfim, o controle, a regulação, viram o problema, é porque o caso está realmente muito complicado e a gente tem que se perguntar a quem interessa que a investigação não ande e a quem interessa que haja um vai e vem que, na verdade, gera nulidades. A gente também tem que se perguntar, né? O que fazer para impedir isso? E o que fazer com quem fazer isso? Né? Vai ter algum tipo de punição, Ana Flor? Aí começa. A ação de Toffoli gera incômodo e crítica nos bastidores do Supremo. Parece que agora começou a inchar pro lado dele. A condução de Toffoli, né, tem provocado desconforto entre integrantes da corte e acendido alertas sobre o impacto institucional do caso. Nos bastidores, ministros avaliam que as decisões do Toffoli extrapolam o padrão habitual de atuação do tribunal e contribuíram para tensões com outros órgãos como a PF. Você vê que o Toffoli realmente tá se superando, né? Até o Supremo tá achando que dessa vez foi longe demais. Desde que o caso chegou ao Supremo sobre a atuação do Toffoli, o andamento passou a ser acompanhado com reserva por parte dos ministros e vem com preocupação a exposição do Supremo em um processo ainda em fase preliminar de coleta de provas. Entre os pontos que mais geraram incômodo está o embate gerado com a PF. Ministros ouvidos reservadamente apontam que a definição de agendas, a interferência em cronogramas de diligências, a condução direta dos atos instrutórios fogem do padrão observável em outros inquéritos semelhantes. Mas o Xandex, o Dom Pedro III já fez isso antes, viu? Aí pode não ser semelhante, mas ele já aprontou dessas. Há ainda preocupação com o impacto externo das decisões.
especialmente diante do interesse do Congresso, no caso da movimentação de parlamentares que passaram a questionar a atuação de Toffoli. Para o ministro do Supremo, o avanço desse tipo de embate político amplia o risco de desgaste da Corte, pode comprometer a percepção de imparcialidade institucional. Imagina você ser ministro do Supremo e ainda achar que tem alguém que enxerga o Supremo como imparcial. Se bem que num país que 78% das pessoas não conhecem Alcolumbre, né? Deve ter gente que acha que o Supremo é imparcial mesmo. Aí veio o Merval Pereira. Gostei da segunda parte do Merval. Só tem 2 parágrafos do texto dele. Um segundo é grandão. Atitudes de Toffoli são cada vez mais suspeitas. Toffoli tem tomado atitudes estranhas no caso do Master. Agora, outro dado esquisito é que ele escolheu os membros da PF que terão acesso às provas. Foi ele que escolheu, não foi a direção da PF, foi o Toffoli. Por que o Toffoli que escolheu a dedo? Aí diz o Merval Pereira, insinuando que está colocando pessoas de sua confiança. Estaria insinuando que a Polícia Federal está trabalhando com outras intenções? Ou ele terá outras intenções? Desde que avocou para si o processo, ele está aprontando, né? Tem feito várias tentativas de controlar a investigação, não deixar que os investigadores trabalhem à vontade. Toma atitudes esquisitas, muitas vezes acaba recuando. Tenta fazer o que é ilegal, ou pelo menos não usual, e recua de maneira esquisita quando há críticas, quando a imprensa denuncia e a opinião pública reage. A ideia de que ele quer controlar a investigação é suspeita. Ou ele denuncia que a PF está tentando ajudar Vorcaro, ou ele está tentando ajudá-lo. E não tem quem controle o Supremo. Estão trabalhando não só nesta investigação, mas em todo o resto como, e são realmente, se fosse a última palavra em tudo. As críticas da opinião pública, da sociedade civil, de políticos, da imprensa livre não têm capacidade de impedi-los de fazer nada. Acabaram com a Lava Jato por intenção do Dilma Mendes e estão tentando, aparentemente, acabar com a investigação do Master. Aí, a Folha faz um editorial pedindo que o Toffoli se afaste do caso. Mas sem falar o que vai acontecer se o Toffoli não se afastar. Assim, pedir, ô Toffoli, se afaste. Não, pronto. Aí tem o quê? Não, a gente pediu, é isso. Não vai ter nenhuma punição, nenhuma cobrança, nem nada. Toffoli perdeu todas as condições necessárias para arbitrar com imparcialidade e diligência técnica o estrepitoso escândalo do Banco Master e, por isso, deveria se afastar do caso. Não há razão para a investigação ter subido para o Supremo. Eu nem vou ler que aquele argumento sempre. Os infratores de certo se regozijaram com a decretação do sigilo sob inquérito. Aí fala, uma das primeiras coisas que o Toffoli fez, dias depois que foi lá do jatinho e tudo mais. O circuito dos saqueadores terá festejado a cariação. É relembrado da história que rolou. O recuo parcial é revelação para esta folha de conexões de negócios entre irmãos e primo do Toffoli, com fundo envolvido nos desvios, não demoveram Toffoli de seguir com determinações absurdas. Em uma nova decisão despropositada e incomum, mandou a polícia depositar as provas colhidas no Supremo. Aí depois acabou recuando. O resultado visível do comportamento de Toffoli é tão somente abafar notícias incômodas, controlar as informações que o público recebe e prejudicar e intimidar os agentes do Estado encarregados da investigação. A República ganharia com seu afastamento do inquérito. Causa espécie, por falar em inquéritos, a abertura de mais uma apuração sigilosa de Dom Pedro III, contra o COAF e a Receita, né? Ele estaria contrariado com o suposto vazamento de dados pessoais de integrantes da corte, com sua atitude. Dom Pedro III reincide na prática heterodoxa de colocar-se ele próprio, um julgador, na posição de investigador e de potencial vítima. Seu movimento e os de Toffoli pavimentam um caminho errado e reagiu ao noticiário sobre as fraudes financeiras bilionárias e as teias de corrupção em torno do Master. Que a corte não se feche em copas corporativistas para defender o indefensável. A democracia não corre risco nenhum, a não ser de varrer corrupção para debaixo do tapete. A sociedade tem o direito à plena informação e exige a responsabilização dos que delinquiram nesse enorme escândalo, sejam quem forem, tá? Mas e se rolar o corporativismo? Esses são os questionamentos que a classe política devia estar fazendo na própria imprensa, sabe? Devia a classe política quer lacrar, mas não sabe lacrar direito. São os pontos, sabe? Tem que ver esses textos, mas mais aí. A gente sabe que isso não vai acontecer, o corporativismo vai falar mais alto. Então, vocês estão assim que não tem o que fazer, a gente vai abraçar a corrupção, porque a gente tem que abraçar a corrupção, porque é assim que funciona. Se a classe corporativista não nos ouvir bem, só nos resta abraçar a corrupção. É isso? E começar a apertar, começar a cobrar os jornais. Ainda mais com o editorial. E aqui é realmente o jornal que está se pronunciando. Não é um jornalista, é um editorial. Aí a minha Leitão, em parceria com a Folha de São Paulo, naquela do copia, mas não faz igual. E no deputado Dias Toffoli, no subtítulo deixa claro. A maneira que Toffoli tem conduzido o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar do processo. E se ele não há, o que vai fazer? A maneira como tem conduzido desde o início o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar à frente do processo. Ele está em conflito com a PF, com o Banco Central. Os outros ministros do Supremo têm algo a fazer na contenção de danos desse caso. O que está em jogo é mais do que parece. Se o Supremo se enfraquecer pela tempestade de erros processuais que Toffoli tem cometido, é a democracia que fica vulnerável. O que os inimigos da democracia querem é exatamente o que está acontecendo no Supremo. Toffoli está nos ajudando a nos livrar da República. É isso. Que bom. A Cantanhede, na mesma linha. Toffoli resvala para o perigoso terreno da obstrução de justiça usando a própria justiça. E aí?
Ministro por seu caso do Macho Supremo, deu decisões que parecem moldadas para proteger Vorcaro, enquanto se tornam públicas relações pessoais e de familiares com pessoas próximas do dono do banco. O ex-desembargador Walter Marovich fez um discurso muito antidemocrático, deveria ser preso, mas ele não é bolsonarista, né? Hoje, em termos de criminalidade organizada, todo mundo fala em máfia. Atenção, pouca gente sabe, porque isso é uma coisa muito nova, muito moderna. Acima das máfias, estou pondo no plural, acima das máfias existe um degrau, um outro degrau, um degrau evidentemente superior, acima, que muita gente fala ou falou lá atrás em criminalidade de colarinho branco. Não está mais por aí. Esse novo e mais alto degrau da criminalidade organizada tem nome. É a criminalidade dos poderosos e dos potentes. O grande especialista italiano, que foi da antimáfia da Itália, hoje é senador, chama-se Roberto Scarpinato, ele distingue criminalidade de poderosos é quem tem poder de Estado. Então são poderosos. Por exemplo, ministros do Supremo, ministros das Cortes, presidente da República, parlamentares, que caem no campo da ilegalidade e da ilicitude do crime. Esses são os criminosos poderosos. Agora, ele se distingue em termos de criminalidade, a criminalidade dos potentes. Quem são os potentes, Natália? Os potentes são aqueles que têm o poder econômico, a grana, o poder da grana. E quando a criminalidade dos poderosos se une à criminalidade dos potentes, nós temos a falência do Estado. Nós temos o Estado delinquente, em sua maioria. A criminalidade dos poderosos, eles viram que falou dos poderosos, né? Dos potentes, quem tem dinheiro. Aí junto com o dinheiro poderoso e a pública. Vem denunciando isso. Painel do leitor, né? O leitor da Folha. Não se pode generalizar dizendo que a instituição suprema é corrupta, diz o leitor sobre o caso Master, né? Toffoli deve se afastar, dizem assinantes. O senhor não é culpado, mas se comporta como tal, escreve um. Aí o Brown diz, né? A coisa tá tão feia pro lado dos deuses da democracia que a foice apelou pra opinião dos leitores. Lula faz reunião para azeitar combate ao crime organizado, mas não chamou Toffoli. Aquele evento que falam do Banco Master. O caso Paquito parece ter aberto fissuras institucionais cada vez maiores entre os poderes e entre as pessoas. A maioria que Fachin precisava para o código de conduta não se formou. Ministros do Supremo resolveram preservar as condutas de cada um. Pois é, velho. Esse é o Brasil. É isso tudo aí que tá em jogo. Essa é a direita institucional que o Estadão torce. É que chegue no poder e continue concordando com tudo isso daí que tá rolando. Isso daí. Veja que o caso do Banco Master teria tido a mesma repercussão se não tivesse a direita bolsonarista, a direita radical. É o PT que tá criticando o Banco Master? São os petistas, são os canais de esquerda. Tem os canais de esquerda que estão reclamando, óbvio, né? Mas pelo amor de Deus, velho. Sabe, não dá.